Fala gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Felipe Borba, eu sou professor de matemática e nesse vídeo eu vou dar continuidade a equações do segundo grau. A gente vai continuar aprendendo os conceitos de equações do segundo grau. Esse é o vídeo 2 de uma série de vídeos sobre esse assunto, certo? Vamos lá comigo! Bom, então vamos lá, gente. A gente vai dar continuidade a equações do segundo grau e na aula de hoje a gente já vai falar sobre resolução de equações, mas não de qualquer equação ainda, tá? Mais na frente a gente vai aprender a resolver qualquer tipo de equação do segundo grau. Vamos aos poucos, vamos passo a passo. Antes de aprender qualquer tipo de fórmula milagrosa, a gente precisa raciocinar, compreender os conceitos iniciais. Então hoje eu vou falar sobre um tipo de equação que a gente chama de incompleta em B. Lembra do exercício da aula passada, da videoaula passada? Se você não fez, vai lá na videoaula 1 de equação do segundo grau, onde eu falo que quando o B é igual a zero, naquela forma geral, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, quando o B é igual a zero, o termo que tem o x, ele não aparece. E a equação fica sendo chamada de incompleta em B. Eu vou escrever isso para vocês aqui, olha. Tá lá, ax ao quadrado mais c igual a zero. Essa é a forma geral de uma equação incompleta em B. Por quê? Porque o B sendo igual a zero faz com que esse termo aqui, ó, o termo bx, ele não apareça. 0 vezes x é zero. Então dessa forma a gente diz que ela é incompleta em B, tá certo? Então, vamos lá, vamos resolver esse tipo de equação, vamos aprender a resolver. Como é que a gente faz? Vamos ver aqui, ó. Então, eu vou dar uma equação para vocês, dada a equação 2x ao quadrado menos 8 igual a zero. Como é que a gente faz para resolver essa equação? Vamos lá. Basicamente, eu tenho duas formas, tá, gente? Vamos lá, a gente pode perceber mentalmente, usando lógica, qual é o valor que eu vou colocar no lugar de x, que faz com que o lado esquerdo seja igual a zero, ou seja, seja igual ao lado direito. Você pode buscar esse valor mentalmente, tentativa, não tem problema. Eu vou ensinar hoje uma forma também sistemática de resolver esse tipo de equação. O que é que eu vou fazer? Eu vou resolver normalmente. Eu vou pegar esse menos 8 aí, passar, entre aspas aí, né, passar para o outro lado, e aí esse menos 8 ele vai aparecer do outro lado como, gente, 8. Então, passando esse menos 8 para o outro lado, eu vou ficar com 2x ao quadrado igual a 8, tá? 2x ao quadrado igual a 8. Agora eu vou passar o 2 que está multiplicando. Ele vai para o outro lado como? Ele vai dividindo. Então x ao quadrado igual a 8 sobre 2. 8 sobre 2 é 4. Eu fico com x ao quadrado igual a 4. E agora a gente precisa tomar cuidado nessa hora, né? Nesse momento aí a gente precisa parar e pensar um pouquinho. X ao quadrado igual a 4. O que é que significa isso, gente? Significa que eu vou ter duas respostas, como a gente já discutiu na videoaula número 1. Tá certo? Eu tenho dois valores que elevados ao quadrado resultam em 4. Quais são os dois valores? São 2 e menos 2, né? Porque o valor positivo ao quadrado vai ter o mesmo resultado do valor negativo do simétrico ao quadrado. Deixa eu sair aqui da frente desse slide para vocês, ó. Tá certo? Então, a gente vai ter dois valores que substituídos, colocados no lugar do x, fazem com que o lado esquerdo seja igual a 4, seja igual ao lado direito. Quais são os dois valores? O positivo e o negativo, né? X igual a 2, x igual a menos 2. Tá certo? Isso a gente discutiu na aula passada. Então a gente pode resolver esse tipo de equação mentalmente, né? Usando tentativa, buscando esse número. O que eu vou ensinar hoje para vocês de novidade é como resolver isso sistematicamente, usando cálculos sistemáticos, símbolos matemáticos, tá? E a ideia é a seguinte, a ideia é que para a gente conseguir resolver, deixa eu só concluir aqui rapidinho. Então a equação 2x ao quadrado menos 8 igual a zero, ela possui duas raízes, né? X' igual a 2 ou x duas linhas igual a menos 2. E aí aparece essa novidade para você que é do nono ano, né? Que é a ideia do x' e x duas linhas. Gente, isso é apenas uma simbologia, tá? Os alunos sempre perguntam isso para mim, né, em sala de aula. Ô Felipe, o x duas linhas pode ser o valor positivo ou tem que ser sempre o valor negativo? Gente, não tem regra para isso. Não tem regra para isso.
tanto faz, x' pode ser menos 2 nesse caso, não existe regra. Até porque existem equações que vai me dar duas raízes negativas, ou duas raízes positivas, ou apenas um valor. A gente vai ver, a gente vai chamar de raiz dupla, vai ter equação que nem raiz vai ter. Então linha e duas linhas é só uma forma de diferenciar os dois valores, tá certo? É apenas uma simbologia que é universal, é usada no mundo todo, tá certo? Então vamos lá, x igual a 2, x igual a menos 2, né? Seriam as respostas aí dessa equação. Então, por quê? Né? Eu só vou provar aqui para vocês, ó, 2 vezes 2 ao quadrado menos 8, 4 vezes 2 é 8, menos 8 igual a 0. Pegando o 2 e colocando no lugar do x, o resultado vai ser 0. E a mesma coisa vai acontecer quando eu pego quem? Quando eu pego o menos 2 e coloco no lugar do x. Deixa eu sair aqui da frente para vocês. Ó. Quando eu pego o menos 2 e coloco no lugar do x, eu vou encontrar o mesmo resultado, 0. Tá? Então, dentro do conjunto infinito, que é o conjunto dos números reais, tem dois valores que eu posso colocar no lugar do x e o resultado vai ser 0. Somente 2. São esses dois aí. Tá? O 2 e o menos 2. Beleza? O que eu quero ensinar para vocês hoje é uma ideia que vai partir do conceito de operações inversas. Deixa eu sair aqui da tela cheia de novo para vocês. A gente precisa lembrar desse conceito de operações inversas sempre. O que significa o conceito de operações inversas na hora de resolver uma equação? Né? O número está adicionando de um lado, ele vai para o outro lado subtraindo. Ele está multiplicando de um lado, ele vai para o outro lado dividindo, sempre nessa ideia de quando a gente troca de lado, a gente troca também de operação. Então agora vê o que vai acontecer na equação do segundo grau. Vamos deparar com isso aqui, ó. X ao quadrado igual a 4. Veja, esse 2 que está junto do x agora, ele está na verdade em cima do x, né? Ele é o expoente, ele representa o quadrado, a potência de expoente 2. Como é que esse quadrado vai para o outro lado, gente? Aí vamos lembrar de outro conceito que a gente já aprendeu anteriormente também. Vê lá as videoaulas de racionalização, radiciação, tá? E aí a gente vai lembrar o seguinte, que a operação inversa do quadrado é a raiz quadrada. Então esse quadrado, esse 2, quando ele vai para o outro lado, ele vai na forma da sua operação inversa, que é raiz quadrada. Gente, a definição de raiz quadrada é essa, tá? A raiz quadrada, ela é a operação inversa da potência de expoente 2, ela é a operação inversa do quadrado. Então esse 2, quando vai para o outro lado, vai aparecer do outro lado em forma de raiz quadrada, dessa forma aqui, ó. Tá? Quadrado, quando vai para o outro lado, aparece raiz quadrada, operação inversa. Além disso, vai aparecer sempre ao lado dessa raiz quadrada esse símbolozinho aí, ó. Olha a setinha que eu vou desenhar para vocês aí, ó. Esse símbolozinho que é o mais ou menos, tá? Então toda vez que o quadrado, toda vez que ele for para o outro lado, a partir de agora, obrigatoriamente, vai aparecer o que, gente? Vai aparecer esse mais ou menos aqui, ó. Tá certo? Então toda vez que o quadrado, ó, que está aqui, toda vez que ele for para o outro lado, vai aparecer o quê? Mais ou menos raiz quadrada de alguma coisa. Anote isso aí. Então vai ser sempre assim. Quando o quadrado vai para o outro lado, vai ser sempre mais ou menos a raiz quadrada de alguma coisa. Certo? Isso só acontece porque a gente está falando da equação do segundo grau, do expoente 2. Por que o mais ou menos? Porque o valor positivo e o valor negativo, simétrico, elevados ao quadrado, tem o mesmo resultado. Se fosse um expoente 3, seria uma outra situação, tá? Se fosse um expoente 4, seria uma situação parecida. Mas a gente está falando agora de equações do segundo grau, de maneira específica, tá? Então eu posso falar isso para você com a licença da matemática, né, dos conceitos matemáticos aí, para fazer você entender melhor o que está acontecendo, certo? Então a gente define da seguinte forma, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. O que significa mais ou menos, gente? Esse mais ou menos não significa mais ou menos 3,7, mais ou menos 1. Não é isso, tá, gente? Esse mais ou menos significa o valor positivo ou o valor negativo. Significa duas coisas, mais ou menos. Duas situações. No caso da gente, mais 2 ou menos 2, tá? Porque mais ou menos raiz de 4, ó,
Quem é a raiz quadrada de 4, gente? A raiz quadrada de 4 é 2. E é por isso que o resultado aparece desse jeito aqui, né? Vamos lá, deixa eu botar aqui para você. É por isso que o resultado aparece desse jeito aqui, ó. Vamos lá? X igual a mais ou menos 2, certo? X igual a mais ou menos 2. Mais 2 ou menos 2. Felipe, a resposta pode ficar assim? Pode. Você pode deixar a resposta assim. Você pode circular já essa resposta desse jeito, ó. X igual a mais ou menos 2. Não tem problema você deixar a resposta desse jeito, tá? X igual a mais ou menos 2. Agora, tem outras formas da gente responder também. Vamos lá, então, esse tipo de resposta pode aparecer de duas formas. A primeira forma é essa, mais ou menos 2. E a segunda forma é aquela que eu acabei de falar para vocês, x' e x2 o que, gente? X2 linhas. Então eu posso dizer que x' é igual a 2 ou x2' igual a menos 2. São duas maneiras de responder. Não tem a melhor. São duas formas corretas de responder. Tá certo, gente? Então é assim que a gente vai resolver uma equação do segundo grau incompleta em B a partir de agora, tá? Beleza? Então vamos fazer alguns exercícios, ó. Eu vou colocar algumas aqui para vocês fazerem. Letra A, letra B, C, D e E. Então eu quero que vocês tentem fazer, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer, que logo depois eu vou mostrar, vou gravar a resolução desses exercícios para vocês, tá certo? Vai lá, bom exercício para vocês, gente. Daqui a pouco a gente se fala. Então vamos resolver aqui comigo essas questões, tá certo? Vamos lá, ó. Espero que você tenha conseguido fazer tudo, senão não tem problema, preste atenção aqui, ó. Na letra A, x ao quadrado menos 9 igual a 0, eu vou simplesmente passar o 9 para o outro lado, né? Então eu vou ficar com x ao quadrado igual a 9. E aí, gente, veio. Quais são os números que elevados ao quadrado são iguais a 9? Mais ou menos 3, né? Mais 3 ou menos 3. Só para praticar a ideia, tá? Eu vou passar o quadrado para o outro lado, né? Aí vai aparecer o que automaticamente, ó, mais ou menos raiz quadrada de 9. Portanto, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9, que vale quanto, gente? Vale 3. Essa é a resposta, né? X igual a mais ou menos 3 é a resposta. Beleza? E aí vamos lá, vamos continuar aqui o nosso trabalho. Vamos fazer a letra B. Bora. Na letra B, minha gente, 4x ao quadrado menos 100 igual a 0, passando o 100 para o outro lado, eu vou ficar com 4x ao quadrado igual a 100, né? Passo o 4 dividindo agora, eu vou ter x ao quadrado igual a 100 sobre 4, 100 dividido por 4, que é igual a 25, né? Então eu vou ter x ao quadrado igual a 25, x ao quadrado igual a 25, passando o quadrado para o outro lado, eu vou ficar com mais ou menos a raiz quadrada de quanto, gente? De 25, que a gente sabe que vale quanto? X igual a mais ou menos 5 é a resposta, que pode ficar assim, né? Ou você pode escrever daquele jeito que eu já ensinei anteriormente. Você pode chegar aqui e fazer isso, ó, x' igual a 5, ou menos 5, né? Tanto faz, tá, gente? X duas linhas igual a menos 5. Se quiser, pode trocar aqui, tanto faz, tá? Não existe regra para isso não, tá certo? Bom, vamos continuar aí a nossa resolução, vamos lá. Então vou aqui para a letra C. A reta está ficando troncha, né? Estou aprendendo a mexer nisso ainda, tá, gente? Vamos lá. Letra C, menos 2x ao quadrado mais 72 igual a 0. Passo o 72 para o outro lado, então menos 2x ao quadrado igual a menos 72. Negativo dos dois lados, né? Vou multiplicar por menos 1 para poder ficar com o primeiro membro positivo. Então vou multiplicar a equação por menos 1. Poderia simplesmente, ó, cortar o sinal de menos, tá? Poderia simplesmente cortar o sinal de menos. Mas vamos lá. Então eu vou ficar com 2x ao quadrado igual a 72. O 2 vai dividindo, né? Eu vou ficar com x ao quadrado igual a 72 sobre 2. Fazer mais rápido um pouquinho. 36. E a raiz de 36 a gente sabe que é 6, então x igual a mais ou menos 6. Fiz um pouquinho mais rápido aí. Beleza? X igual a mais ou menos 6 são as raízes dessa equação na letra C. Vamos lá então, vamos sair dessa tela cheia aqui para vocês, vamos lá resolver a letra D agora, né? Vamos lá? Então na letra D, ó,
Na letra D, peraí, deixa eu me organizar aqui, cadê? Achei. Na letra D, o que é que a gente tem? Menos x ao quadrado mais 100 igual a zero. Passa o 100 para o outro lado, eu vou ficar com menos x ao quadrado igual a menos 100, né? Negativo dos dois lados. Negativo dos dois lados multiplica por menos 1, né? Ou seja, esse menos cancela com esse. Então vou ficar com x igual a mais ou menos raiz quadrada de 10, não é isso? Na verdade, raiz quadrada de 100, certo? Ou seja, x igual a quanto, minha gente? X igual a mais ou menos 10. São as raízes dessa equação na letra D. Mais ou menos 10, certo? Mais ou menos 10 são as raízes da equação na letra D. Vamos lá para a letra E, ó. Deixa eu fazer um tracinho aqui para a gente organizar direitinho. Vamos lá. Na letra E, o que é que eu tenho? 2x ao quadrado mais 50 igual a zero. Então vamos lá. Passa o 50 para o outro lado, né? Eu vou ficar com 2x ao quadrado igual a menos 50. Vamos passar o 2 agora dividindo. Então eu vou ficar com x ao quadrado igual a menos 25, né? Menos 50 dividido por 2, menos 25. E aqui a gente encontra um probleminha, gente, que é o seguinte. Veja que x ao quadrado agora resultou num valor negativo. E a gente sabe que isso não é possível, ó. Não existe número que elevado ao quadrado resulta em um valor o quê, gente? Resulta em um valor negativo. Então não tem como essa equação acontecer, existir, porque nenhum valor ao quadrado vai dar um número negativo. Portanto, essa equação aqui, a gente escreve assim, ó, essa equação, ela não possui solução dentro do nosso contexto, que é o número dos reais. Então ela não possui solução real. Não é que ela não possui, ela até possui solução, mas a gente só vai aprender isso lá na frente, tá certo? Com os números chamados números complexos. É o conjunto dos números complexos formado pelos números imaginários, tá certo? Então não possui solução real, tá? Ou a gente também pode usar simbologia matemática, a gente pode escrever assim, ó, que não existe, é um ezinho ao contrário, cortado, não existe x pertencente aos reais, certo? Então não existe x pertencente aos reais. Ou ainda, ó, eu posso dizer que o conjunto solução, que é o conjunto S, é um conjunto que nesse caso é um conjunto vazio, certo? Pensando nisso, observa aqui esse slide que eu vou mostrar para vocês agora, ó. Eu quero fazer uma observação importante agora com vocês, ó. A Borbs. Anote aí essa Borbs, ela é importante. A Borbs é a seguinte, ó. Uma equação do segundo grau incompleta em B, ela só vai ter solução, a gente só vai conseguir resolver se os sinais de A e C, os coeficientes, né, A e C, forem diferentes, distintos, opostos, certo? Se A e C tiverem sinais iguais, a gente não consegue resolver nos reais essa equação. Deixa eu só pegar os exemplos que a gente acabou de fazer. Ó. Na letra A que a gente acabou de fazer, o A da equação vale 4. O C da equação vale menos 100. Sinais contrários, positivo e negativo. Então a gente consegue resolver como a gente conseguiu, né? A letra C a gente também conseguiu resolver. Por quê? Porque o A é negativo, vale menos 2, e o C é positivo, vale 72. Sinais contrários a gente conseguiu resolver. A gente não conseguiu resolver a letra E. Por que não conseguiu? Porque o A e o C têm sinais iguais. Os dois são positivos. O A vale 2 e o C vale 50. Isso vai valer também quando os dois forem negativos, tá? Se tiver sinais iguais, o A e o C tiverem sinais iguais, nem precisa tentar resolver. Você já sabe que não tem solução real. Tá joia? Então eu vou terminar por aqui esse vídeo. Acompanha os próximos vídeos, tá, de equações do segundo grau. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no meu canal, divulga o meu trabalho aí com a tua galera, com teus amigos, tá certo? E vamos lá, qualquer dúvida me procura e a gente consegue ajudar no que for possível, tá certo? Cheiro para vocês, até a próxima.